A presença marcante das vilãs nas telenovelas e entender o porquê delas serem tão lembradas nos convida a explorar as raízes das histórias clássicas e, portanto, também das narrativas televisivas. Mas e as versões masculinas das vilãs, os vilões? O que eles nos faz pensar em contrapartida às vilãs? Esta é uma questão que nos conduz a uma reflexão das razões do porquê temos a impressão de que as vilãs mulheres são mais amadas e mais lembradas do que os vilões homens. Primeiramente, temos que pensar em como é abordada a vilania cometida pelas vilãs femininas. O humor sarcástico e os gestos afiados com que elas se expressam criam uma aura de carisma, enquanto suas maquinações e artimanhas são orquestradas com uma astúcia intrigante. Algumas de suas falas se tornam emblemáticas, transformando-as em personagens memoráveis. Além disso, suas vestimentas são meticulosamente escolhidas para refletir suas personalidades comumente únicas, adicionando uma dimensão visual ao seu caráter. Mesmo que o maniqueísmo nas tramas tenha se dissipado cada vez mais, podemos dizer que tudo isso contribui para criar uma realidade paralela e mais fantasiosa, na qual até mesmo suas maldades parecem ser mais dinâmicas e, de alguma forma, mais divertidas de assistir. Esse fenômeno pode encontrar raízes nas narrativas mais antigas. Pensemos nos contos de fadas, onde as vilãs eram frequentemente representadas como bruxas, feiticeiras ou rainhas más. Os autores, escritores e contadores de histórias do passado utilizavam sua imaginação para tornar as maldades contra as mocinhas engenhosas e elaboradas, além de as mesmas possuírem visuais marcantes, ou seja, elas eram os principais alvos da execução de criatividade. Podemos pensar que essa tradição de tornar as vilãs femininas mais marcantes pode ter se estendido às telenovelas. Logo, o escapismo sugerido nas tramas da TV pode ser mais saboreado. Por outro lado, os vilões masculinos nas telenovelas muitas vezes representam uma vilania mais suscetível de provocar sentimentos de enojamento e desconforto, mais do que diversão e entretenimento. Eles geralmente são abusadores, estupradores, políticos ou empresários corruptos ou machistas agressores. Portanto, pode-se pensar que o espectador não se vê totalmente imerso em uma ficção ou fantasia, mas sim confrontando com questões mais próximas da realidade, fugindo um pouco do escapismo, mesmo que as maldades cometidas por eles não sejam necessariamente mais ou menos graves do que as das vilãs femininas. Além disso, a figura visual deles não varia muito um dos outros. No entanto, há exceções notáveis, como o personagem Félix, da novela Amor à Vida. Félix, apesar de ser um vilão masculino que cometeu atrocidades, conseguiu cativar o público de maneira semelhante às vilãs femininas. Sua personalidade complexa, seu humor afiado e, na reta final, sua redenção o tornaram um vilão com uma figura adorada pelo telespectador. Será que eu salvei a fantasia pra você me achar com cara de idiota, é isso? Contudo, nesse caso, é interessante notar que Félix possuía características que poderiam ser consideradas mais femininas, assim como alguns vilões clássicos dos filmes da Disney, por exemplo. Estes possuem trejeitos afeminados e atualmente compreende-se que podem ser lidos como personagens LGBTQIA+. Em inglês, existe o termo queer coding. Esse termo significa codificação queer, em português, e refere-se a uma técnica ou padrão na cultura pop, particularmente na mídia de entretenimento, em que personagens são retratados de maneira sutil, muitas vezes estereotipada, para sugerir que eles têm características ou identidades da comunidade queer, sem explicitamente afirmar isso. Em essência, é uma maneira de representar personagens LGBTQIA+, sem tornar sua sexualidade ou identidade de gênero explícita. Essa codificação pode ser usada tanto de forma positiva quanto negativa. Ela é problemática quando é criado com estereótipos prejudiciais, reforçando preconceitos e estigmas em relação às pessoas dessa comunidade. E nos casos dos vilões da Disney, era uma prática comum exagerar as características dos vilões, com um aspecto implícito, que hoje entendemos que é algo errôneo,
de que ser gay é algo que se desvie da moralidade e dos valores éticos da sociedade. Logo, pessoas visivelmente com essas características seriam os vilões das histórias que supostamente também se desviam da moralidade e dos valores éticos da sociedade. Félix poderia se enquadrar nesse tipo de personagem. Por outro lado, seu diferencial é que em sua trama contém o fato de que ele passa a se entender como gay e não é nada escondido ou implícito. Outro aspecto semelhante a isto é que, como por muito tempo a liberdade sexual da mulher foi ou ainda é vista com maus olhos na sociedade, portanto, o ser mais liberal sexualmente também foi associada às vilãs, como se isso fosse um elemento a mais para deixá-las mais atrevidas e descaradas, o que supostamente é como elas deveriam ser. Todavia, essa característica pode ter deixado as vilãs mais interessantes e realistas, afinal, a prática sexual é algo natural. A questão é que os estereótipos de gênero ainda influenciam nossas percepções. Alguns podem argumentar que as mulheres são vistas como mais astutas e mais ricas emocionalmente, enquanto os homens são mais práticos e diretos em seu comportamento. Consequentemente, os escritores também limitem ou ampliem as complexidades deles de acordo com essas percepções impregnadas na coletividade. As vilãs são mais divertidas que os vilões? Talvez não na essência da criação, que é algo infinito, mas talvez na quantidade. É importante ressaltar que as representações de gênero estão em constante evolução na mídia, e as expectativas do público estão mudando. À medida que a sociedade progride e rejeita estereótipos limitantes, podemos esperar que as telenovelas e outras formas de entretenimento continuem a desafiar essas normas do gênero, oferecendo personagens mais diversos e cativantes, independente do sexo. Até lá, continuaremos a apreciar as vilãs femininas, esperar que surjam mais variados tipos de vilões, homens, nas telenovelas. E você, o que acha? O Novelarte te convida a analisar e questionar além do que é mostrado nas novelas. Se você chegou até o final deste vídeo, por favor, não esqueça de dar um like, pois ajuda muito o canal. E claro, compartilhar. E se ainda não é inscrito, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!